Pronto, gente, conseguimos, estamos ao vivo no YouTube, vamos começar atrasado, mas vamos começar. Até já, pessoal. Boa tarde, é uma satisfação para a editora Alameda e páginas narrativas da ditadura brasileira receberem nessa tarde o escritor Bernardo Kucinski para discutir o mais recente lançamento, O Colapso da Nova Ordem. Bernardo, um autor incontornável na cena literária brasileira contemporânea, um ficcionista tardio e muito bem-sucedido, que recentemente recebeu a terceira colocação como romance juvenil da Biblioteca Nacional por Júlia e acaba de ser indicado para a finalista do Prêmio Jabuti por A Cicatriz de Outras Histórias, um conjunto de contos. Bernardo, seja muito bem-vindo. Nós temos imensa alegria em te receber nessa tarde. Desde Pau de Arara, obra que o Bernardo publicou nos anos 70, ele tem essa marca autoral de fazer uma reflexão, propiciar através dos seus escritos, uma discussão sobre a violência e o autoritarismo. Oi, Bernardo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Espero que dê tudo certo nesse pequeno debate. Muito obrigado. Já está dando. Então, eu chamo como mediadores, né, debatedores, temos dois pesquisadores ligados à Universidade Federal do Espírito Santo, Flora Vigini do Amaral e o Everson Dadalto, que é também professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, o Everson e Flora. Vocês é que vão conduzir, né, a conversa com o Bernardo. Eu adianto já que o chat está à disposição do público, nós podemos transmitir, né, as perguntas, as questões que vocês queiram fazer. Essa live foi planejada para ter uma duração de em torno de 1 hora e foi concebida pelo pesquisador Everson Dadalto como um exercício de cidadania em prol da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Nós homenageamos, antes de mais nada, o jornalista Vladimir Herzog, cuja morte completou ontem 47 anos, nos porões do DOI-CODE. Eu sou a professora Luciana Coronel da FURG, então eu dou o início ao nosso debate. Flora, tu faz a tua primeira colocação aí para o Bernardo? Claro. Boa tarde a todos, boa tarde, Luciana, boa tarde, Bernardo, e boa tarde, Everson, e também a quem está nos acompanhando agora pelo YouTube. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu sou uma grande admiradora das obras do Bernardo Kucinski, não somente no campo literário, mas desde o jornalismo, porque eu também tenho formação em jornalismo, então eu sempre admirei demais o Kucinski, então eu estou até emocionada de estar aqui hoje. Vou fazer o possível para não me emocionar muito, mas que é uma grande honra estar aqui hoje presente. Kucinski, você é um dos melhores escritores contemporâneos hoje e a sua obra merece ser lida ainda mais no momento que estamos vivendo. E aí posso começar fazendo a primeira pergunta? Então, Kucinski, ao ler A Nova Ordem, o que eu pude perceber é que ela tinha assim, um tom mais pessimista, né? Uma vez que o sistema autoritário ele acaba impedindo as pessoas de certa forma, de sonhar, né? Já no Colapso da Nova Ordem, essa peste, e geralmente uma peste deixa tudo mais apocalíptico, né? O que ela traz, na verdade, é uma certa esperança, porque os sobreviventes eles conseguem readquirir essa capacidade de reflexão crítica. Poderíamos dizer, então, que o colapso da Nova Ordem, de certa forma, fala de uma esperança?
Ele está mutado. Olha, são duas narrativas escritas em momentos diferentes, né? O colapso a nova ordem, ela tem uma estrutura meio original, que na verdade eu me inspirei num outro escritor com uma narrativa principal e uma outra através de notas de rodapé, e ela antecipa todas as maldades do governo Bolsonaro e tal, né? Foi uma coisa até muito interessante, como eu imaginava uma maldade e na semana seguinte ela acontecia. Agora, o colapso da nova ordem já é uma obra, digamos, menos elaborada, eu acho, um pouco mais assim, tanto assim que eu chamo de folhetim, e vários personagens da nova ordem, eles são eliminados durante a própria narrativa da nova ordem, um é justiçado, o outro se mata, assim por diante. Um é internado no hospício. Então, quando chega no colapso, já tem esses personagens já não estão, e os outros que aparecem de forma um pouco mais primária, eu diria, né? E, sei lá, eu estava com uma imaginação mais assim, mais distópica. Quer dizer, a nova ordem se refere a uma realidade presente. O colapso tem que imaginar um futuro. A outra diferença que existe, assim, eu acho que no colapso, o personagem, na verdade, central é o próprio planeta Terra, que eu acho que é uma coisa que começa a aparecer hoje. Eu vi aí um artigo outro dia de que uma das características da ficção contemporânea é que o planeta Terra começa a aparecer não como pano de fundo de histórias, mas como personagem da própria história. Quer dizer, essa sensação de que efetivamente caminhamos para um colapso ecológico grande, né? E foi assim que eu comecei a narrativa. Agora, eu não sei explicar por que ela termina num tom assim otimista. Alguém já tinha me chamado a atenção, mas quem sabe eu não sei. Não sei por que termina num tom otimista, porque eu continuo bastante pessimista, né? Embora as perspectivas de uma vitória do campo popular estejam aumentando, nós percebemos que consolidou-se no Brasil uma formação social bastante retrógrada e até de caráter assim, não só reacionário, mas também obscurantista, né? Que é uma coisa muito surpreendente, né? Na sociedade brasileira, que é uma sociedade que, por outro lado, tem características de modernidade. E, no entanto, estamos aí frente a essa situação que se criou. Enfim, não sei explicar o otimismo. Você acredita que é possível uma nação se livrar de práticas autoritárias com a falência das ditaduras, ou elas sempre sobrevivem e retornam depois? Que é basicamente o que a gente percebe um pouco assim quando a gente pensa no regime militar, né, na ditadura militar, e o que a gente está vendo agora, né, com muitos eleitores do atual presidente que pedem o retorno da ditadura e defendem essas pautas que são pautas antidemocráticas. Alô? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Uhum. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu acho que o que aconteceu com esse desenvolvimento na política brasileira é que todos nós passamos a rever a própria visão que a gente tinha de Brasil. Quer dizer, todos aqueles chavões da história do Brasil, eles perderam validade e as pessoas começaram a olhar mais a fundo o que foi a nossa história, né? O país em que a escravatura durou mais tempo, em que foi a última a terminar, a violência no campo, a violência nas cidades, tudo isso que eram coisas que a gente não dava muito peso, muita atenção, tudo isso hoje aparece, né?
inclusive nos trabalhos de sociologia, de história, os últimos livros. Acho que há toda uma revisão da história do Brasil que aponta hoje para o caráter estrutural do autoritarismo no Brasil, quer dizer, o papel que a violência teve na nossa formação e continua tendo, né? E, na verdade, nós estamos começando a ver o que antes a gente não via, né? Acho que é um pouco isso, e que sempre esteve aí, um pouco por aí. Vou fazer mais uma pergunta, Luciana? Posso? Não? Posso? Só queria, aproveitando esse gancho, né, falar um pouco sobre uma frase muito interessante, Kuczynski, que você usou na época do Relatos de uma Busca, que era sobre o mal de Alzheimer nacional, né, que durante esse período da ditadura militar a gente viveu um mal de... Ainda vive, né? Um mal de Alzheimer nacional. E, ultimamente, o que a gente tem visto é uma desmemória da pandemia. Isso se constata nessa última eleição com candidatos, né, que foram muito nocivos para a gestão ali da ditadura, da ditadura, da pandemia, que foram eleitos, né? Inclusive o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, ficou em segundo lugar no Rio de Janeiro. Então, de que forma a literatura, de certa forma, pode contribuir para evitar esse mal de Alzheimer pandêmico, né? Essa desmemorização da pandemia. Eu acho que você levantou uma questão muito complexa, porque eu acho que, por mais que explique a eleição do Pazuello, e eu diria também da Damares, permanece uma perplexidade, né? Como é possível uma população relativamente educada e culta eleger pessoas como essas e com essas votações, né? Então, eu acho que isso ainda vai levar um tempo para a gente entender o que aconteceu na cabeça das pessoas, né? Então, eu não acho que foi só que elas se esqueceram do papel deles na pandemia. Eu acho que houve um processo um pouco mais violento, afetou a mente dos brasileiros, né? Um processo assim, eu não sei definir, mas algo assim como uma entrega, aí eu não sei definir. Eu acho que é algo muito sério o que aconteceu, né? Eu já falei, acho que num outro evento, um exemplo que me ocorre frequentemente, quando você vê o Hitler entrando em Viena durante o Anschluss, as cenas do delírio popular, do êxtase das pessoas perante o hitlerismo, você também não consegue explicar, porque o povo alemão, na época, era um dos povos mais cultos da Europa. A própria Alemanha, antes do nazismo, era um dos países de maior liberdade na Europa, né? E, de repente, essa transformação, entende? Então, houve algo, não querendo comparar, mas algo sério aconteceu no Brasil durante o processo de demonização do PT, algo sério que mexeu com a cabeça das pessoas e ainda, entende? Essa cabeça ainda estão mexidas, por assim dizer, ainda não despertaram desse estado em que elas foram colocadas, né? Então, acho que nós temos que remeter lá atrás no processo de demonização da Dilma Rousseff, do PT, do Lula, um processo muito intenso, né? Acho que é isso. E agora, falando também nessa questão do Alzheimer nacional, que eu menciono no CA, eu tenho lido agora muito material da Argentina, do Chile, do México mesmo, essa questão dos desaparecidos nas Américas do Sul e Central, e é impressionante o contraste entre a riqueza de estudos que são produzidos nesses países e a pobreza das abordagens brasileiras. Quer dizer, esse mal de Alzheimer realmente foi devastador. Quer dizer, acho que não vamos recuperá-lo, porque
esse processo de busca do conhecimento das atrocidades é um processo que tem que ser contínuo, ele vai se realimentando, um trabalho se alimenta no outro, os testemunhos, e aqui não há quase nada, e as pessoas já estão morrendo, tanto as vítimas quanto os seus familiares, os algozes também já estão morrendo, né? Então, nós perdemos essa oportunidade histórica, eu acho. Ô, Kuczynski, eu queria comentar umas coisinhas que tu disseste, vou passar a palavra para o Everson, mas foram tantas coisas que tu disseste que eu vou pontualmente mencionando, mas eu vou começar pelo fim, então. Lenta e difícil e complexa essa luta pelo resgate da memória, mas ela está em curso, viu? Ela está sendo feita, existe um empenho notório, podemos ter chegado tarde, mas somos incansáveis. Aqui na cidade de Rio Grande estão sendo escutados e nós vamos promover uma live em breve, com a primeira rodada de escuta de testemunhos de pessoas comuns da ditadura na cidade. Então, historiadores, é muito amplo e fecundo, viu? Tenho que te tirar dessa zona aí do pessimismo, com certeza, comparando com os outros países. Mas a minha questão, eu vou começar lá, eu queria fazer esse comentário para ti, que tu vai ser o convidado especial da nossa live sobre o testemunho, e tu vai ver o trabalho bonito que estamos fazendo. Mas eu queria pegar a primeira coisa que tu disseste, já passar a palavra para o Everson, a propósito, né, da questão que a Flora formulou, né? A nova ordem. Então, eu leio na orelha do teu mais recente romance. O governo Jair Bolsonaro mal havia começado quando Bernardo Cussão publica pela Alameda a novela distópica A Nova Ordem, em 2019. Agora, que tratava, né, do cenário autoritário com o qual estávamos nos defrontando. O colapso da Nova Ordem chega às livrarias agora nessa reta final do governo Bolsonaro. E eu fiquei muito satisfeita, e eu estou te provocando com a possibilidade da gente fazer a leitura, de que a esperança que a Flora detectou no teu texto seja uma esperança enraizada de que a gente esteja se despedindo dessa gestão autoritária, né? Porque, como diz muito bem a autora da orelha do romance, do mais recente romance, mesmo quando terminar essa gestão, o legado dela é muito fecundo, né? Vai demorar muito tempo. Mas eu queria te provocar nesse sentido, esse sentido de esperança, porque estamos, de fato, encerrando essa triste etapa da história nacional. Pode ser que tu tenha prefigurado essa esperança, assim. Não terá sido um mau papel, hein? Eu espero também que a gente ponha fim, mas como a gente percebeu também, quer dizer, a consolidação, essa estrutura social reacionária, ela está aí para ficar, né? Independentemente de uma vitória do Lula, do Bolsonaro, consolidou-se, eu diria, uma estrutura social e política bastante reacionária no Brasil e obscurantista, né? E mesmo com características assim anticivilizatórias, né? Independentemente da concepção política, mas com características assim de relações odiosas, agressividade, enaltecimento da violência, o próprio recurso à violência, uma certa legitimação do recurso à violência. Isso são fenômenos culturais que acho que vieram para ficar, né? E isso vai levar muito mais tempo para sair do nosso cenário, eu acho. Muito obrigada, Kuczynski. Eu passo, então, a palavra ao Everson, que vai te interrogar agora. Obrigado, Luciana. Boa tarde, gente. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Flora. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Muito obrigado pela presença.
Quero agradecer a todos. Desculpas pelos problemas técnicos aí do começo, mas é normal, né? A gente já se acostumou com isso nessa época de internet. Quero primeiro parabenizar o Bernardo, parabéns, Bernardo, por ter sido indicado para o Prêmio Jabuti. Eu não sei se todos estavam aqui no comecinho, né? Bernardo Kucinski foi indicado como finalista do Prêmio Jabuti na categoria Contos, né, pelo livro que foi lançado no ano passado, que é A Cicatriz e outras histórias, A Cicatriz e Outras Histórias. Inclusive, nós fizemos uma live aqui pela Alameda também para o lançamento desse livro, não é, Bernardo? Então, tenho muito orgulho de ter participado desse lançamento e parabéns para você pela indicação. Conversei agora mais cedo com a professora Fabiola Padilha, que escreveu o prefácio, ela está até acompanhando a gente aqui pelo chat. Ela pediu para enviar para você pessoalmente os parabéns, as felicitações, estamos todos muito felizes pela indicação, você merece, realmente. Agora, falando sobre esse livro desse ano, né, que é o Colapso da Nova Ordem. Bom, é uma continuação do livro que você já lançou em 2019, a Flora já comentou, a Luciana também, né? Uma continuação de uma distopia. E aí eu selecionei alguns trechinhos, falas, na verdade, do Santa Cruz, que é o líder desse regime totalitário, nessa distopia, que são muito significativas. São 3 falas curtinhas, eu vou ler. O general Santa Cruz diz sobre a pandemia, né? Ele diz, que não basta o Estado não fazer nada, é preciso impedir que outros o façam, impedir que burocratas desavisados dificultem o curso da pandemia. Ou seja, o Estado não só não impede a pandemia, como impede que as outras pessoas tentem proteger a população, né? Em outro trecho, o personagem que você criou diz: assim que se configurar uma pandemia, vão nos cobrar políticas de proteção da população. Essa é a dificuldade maior do grande recomeço, fingir que se protege a população enquanto se faz o contrário. E aí depois tem uma fala que você resume perfeitamente na voz do personagem, né? Então o personagem diz, o Santa Cruz: enfim, senhores, falsear, iludir, confundir, trapacear, escamotear, deturpar, simular e dissimular, essas serão as nossas armas. Bem, parece que você, né, para criar esse personagem especificamente, você não precisou imaginar muito, né? Porque, de fato, ele representa exatamente o que o Bolsonaro fez. O que o governo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro pessoalmente, e todo o seu governo fizeram durante a pandemia, não é? Não só não agiram para proteger a população, como boicotaram e impediram ações que protegiam a população, né? Por exemplo, espalhando informações falsas, né? A gente está notícias diárias, a gente tinha e tem ainda sobre isso, né? Ocultando dados estatísticos ou tentando manipular os dados estatísticos, né? Espalhando desinformação, fazendo propaganda de remédios ineficazes, né? A tal da cloroquina e vários outros remédios. Então, criando fake news sobre as vacinas, enfim, tudo que você escreveu, infelizmente, é o que nós vivemos. Por isso que é interessante que é uma distopia, o colapso da nova ordem, mas é uma distopia vivida mesmo, é uma distopia que o brasileiro viveu e vive ainda no nosso dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? Sobre como você criou essa distopia e por que você escolheu a ficção para falar de algo que é absolutamente real na vida dos brasileiros. Começou com a demissão do ministro que estava tentando proteger a população, né? Quer dizer, que vestiu a camiseta do SUS e fez todo aquele esforço, fazia coletivas todo dia. O que faz o Bolsonaro? Demite o ministro e coloca um outro que eu fiquei sabendo aqui, uma matéria que saiu aqui na internet, que nem sabia a diferença entre vírus e bactéria, esse ministro que foi colocado aí. Não entendia nada de saúde nem nada. Agora, eu fui escrevendo, na verdade, é um texto assim que eu me diverti escrevendo esse texto. E também me diverti muito quando eu li depois que ele estava escrito, né? Porque realmente é uma tragédia, mas ela tem um aspecto assim hilariante, né? Essa coisa de criar uma falsa vacina, de criar um remédio que não cura, que só engana, tudo isso. Foi um texto que eu, sei lá,
eu me diverti com esse texto, né? Eu me diverti. E é verdade, agora que você chamou minha atenção, quer dizer, de fato, a questão da pandemia é interessante. Eu fui escrevendo, mas agora que você falou, eu me dei conta, quer dizer, como concretamente o Bolsonaro operou para impedir que outros tratassem da população, né? Demitiu o ministro da Saúde, colocou uma pessoa que não entendia nada, divulgou uma medicação que não tinha eficácia, né? É isso aí. Acho que eu fui feliz nesse aspecto. Sem dúvida, a representação ficcional é extraordinária, Bernardo. É muito boa, assim, né? Porque eu acho que você diz bem, por meio da ficção, o drama que foi vivido, e ainda é, né, pelos brasileiros. Agora, só para completar, assim, é curioso que eu tive a oportunidade de conversar com você, acho que há uns 2 anos, mais ou menos, durante a pandemia, e você nos deu alguma esperança dizendo assim, o bolsonarismo morreu já, só falta cair, só falta ser enterrado. Isso no auge da pandemia. E nós ficamos, a Luciana estava, nós ficamos felizes ouvindo, que bom. E é impressionante, eu vou retomar o que a Flora já falou, como o bolsonarismo continua forte, mesmo tendo agido dessa maneira durante a pandemia, né? Mesmo tendo agido para aniquilar a população brasileira, porque não foi outra coisa, a palavra é essa, né? Para boicotar as medidas de prevenção e propagar a pandemia. Como é que você vê isso? É uma coisa realmente inexplicável. Você já disse outras vezes que o bolsonarismo ainda precisa ser estudado, que a gente ainda não tem resposta, né? Mas escrevendo esse livro, como que você vê ainda essa força do bolsonarismo? A gente espera que ela seja derrotada nas eleições, mas você mesmo já disse que não vai acabar assim, né? Essas forças continuam, mas como é que isso se mantém? Isso é uma coisa realmente impressionante, né? Eu penso que esse processo de rebaixamento mental, eu não sei que expressão usar, que afetou os brasileiros que se tornaram bolsonaristas, esse é um processo meio totalizante, quer dizer, você também não consegue discutir com as pessoas, os argumentos não têm a menor validade na conversa com essas pessoas. É realmente uma situação inusitada essa, né? Uma situação como se tivesse havido uma lavagem mental, né? Uma lavagem cerebral. Eu não sei, é uma situação difícil essa. E realmente eu não tenho explicação. Eu acho que ninguém tem ainda hoje uma explicação, né? Porque temos essa parte do bolsonarismo, que é a parte religiosa, movida por um certo simplismo religioso, um fanatismo, mas isso é um fenômeno que a gente é clássico, aconteceu muitas vezes nas sociedades e tal. Mas você tem pessoas educadas, profissionais liberais, professores, e gente assim com uma formação um pouco mais elaborada e que, no entanto, também estão imbuídas também pensam assim, né? Quer dizer, acho não querem ver a realidade, entende? Não querem ver a realidade. E é isso, há um ofuscamento, né? Não sei explicar realmente, né? Não sei explicar. Talvez um certo autismo, né, social, eu não sei explicar. Não sei. Tu queres comentar, Everson? Não, eu estou de acordo. Eu acho que a gente precisa estudar ainda e representar isso por meio da ficção, da teoria, e entender o que está acontecendo no país, porque se mesmo depois dessa tragédia, dessa catástrofe, na verdade, que foi a pandemia, e do comportamento criminoso do Bolsonaro e do seu governo, precisamos continuar resistindo, mas precisamos também entender o que aconteceu. Mas eu quero ouvir agora os outros também que têm questões, né? Haroldo, eu acho. Então, eu assumo a palavra, já estou passando para o Haroldo, só quero fazer um comentáriozinho de uma questão lá do início que o Bernardo respondeu à Flora, pegando carona nela. Essa questão, Bernardo, que é um ponto alto da tua ficção, quando tu dizes que o personagem é a Terra, quando tu dizes que, né, essa tendência, isso é uma coisa que amarra. É um breve comentário mesmo que eu faço. Eu assisti não faz muito tempo uma conversa com Michel Alvi,
para mim, é uma referência política na minha formação, e o Michel Louvi fala no ecossocialismo, e ele mostra que todos os nossos teóricos que elaboraram essa questão do enfrentamento do capitalismo, desde Marx e os seus mais seguidores, não deram conta de uma questão que é eminentemente contemporânea, e o Louvi chama ecossocialismo. Eu vou te passar, Bernardo, para tu assistir, é uma live muito curta e é muito feliz. Eu acho que nós todos somos ecossocialistas, e tu tornou essa categoria algo desenvolvido, desdobrado na tua prática literária, tratando da terra. Acho isso muito bonito e é um motivo a mais para te cumprimentar. Eu queria que agora o Haroldo pudesse falar, ele que, na condição, né, de editor da Alameda, publicou essas últimas obras do Kucinski, é quem está respondendo pelo Kucinski no mercado editorial. Seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado, Luciana. Primeiro, eu queria pedir desculpas aí pelas confusões técnicas. Nunca tinha acontecido isso, mas a gente foi super legal. O pessoal conseguiu migrar e, felizmente, está todo mundo aí. O Bernardo, eu conheço o Bernardo de longa data. O Bernardo foi meu professor na escola, né, na faculdade, Escola de Comunicações e Artes da faculdade. E é interessante que o Bernardo, ele não era um professor assim que cobrava exatamente que a gente cuidasse do texto, mas ele queria que a gente cuidasse muito da qualidade das informações que a gente usava no jornalismo. A preocupação central dele era que a gente se informasse, se aprofundasse, pensasse nos assuntos, né, e mergulhasse nisso. E o texto viria depois disso, né? Ou seja, tem um compromisso ético jornalístico que foi formador para muita gente da minha geração ter aula com o Bernardo. Eu li o livro Jornalistas e Revolucionários do Bernardo ainda na graduação, embora não fosse da bibliografia de nenhum curso, mesmo dele, mas eu penso que uma das coisas que me impressiona, além dos contos do Bernardo, principalmente esse livro que está no Jabuti, né, depois a gente volta para o Colapso, mas é como o Bernardo se preocupa com o que ele vai contar, né? Ou seja, embora tenha um trabalho estético e muito refinado, aqueles contos eles criam situações que são muito significativas do ponto tanto do que representam socialmente, quanto das emoções que os personagens estão vivendo. E agora, passando para o Colapso, né, essa necessidade que o Bernardo teve de tratar dessa situação política que a gente está vivendo, acho que tem muito a ver com esse compromisso com o que eu preciso dizer, né, Bernardo? Eu queria que você falasse um pouco isso sobre de onde vem essa necessidade de falar do que você está vivendo, que foi tão forte, que é tão forte tanto na Nova Ordem quanto no Colapso. Bom, na verdade, eu estou muito pouco produtivo ultimamente. Quer dizer, esse o Colapso foi o último trabalho e a situação no Brasil e a situação em geral me afetou bastante, como eu acho que afetou muita gente. Então, esse isolamento que a pandemia provocou na vida das pessoas, essa sensação que a gente tem hoje de que o planeta caminha para um desastre e ninguém de fato está fazendo nada de muito sério, esses rufar dos tambores da guerra que a gente ouve de novo, assim, uma coisa impressionante, de repente no século XXI, as guerras que são coisas inaceitáveis, né? Então, eu, na verdade, tenho tido muita dificuldade de produzir. Né? Então, aquele período em que muito criativo, que eu escrevia um conto por semana, esse período já acabou. E agora eu entro num período mais reflexivo, né? Um período mais tanto assim que o Haroldo, ele
foi ideia dele publicar a totalidade dos contos, né? Já era um pouco a ideia de que, digamos que eu já estou meio que me despedindo, né? Desculpa eu falar isso, né? Mas assim, foi uma ideia acertada. É esse motivo, nem concordo, mas tudo bem. Enfim, bom, a situação é essa, de que eu agora estou... O trabalho que eu estou fazendo agora, por exemplo, ele é muito mais reflexivo e, digamos, tem uma estrutura mais de colocações de teses quase que filosóficas e tal, e muito menos de uma narrativa literária com peripécias, essas coisas todas, entende? São fases, os escritores passam por fases, né? Então, eu acho que, como eu virei um escritor tardiamente, eu tenho que publicar o que eu vou escrevendo, né? Mas eu estou sentindo muita dificuldade ultimamente, devido ao clima pesado que nós estamos vivendo, né? Muito obrigada, Bernardo, pela tua consideração, né? Pela tua colocação. A gente faz questão de te confrontar aí no sentido da despedida, e eu quero comentar com todo mundo que botei já ali no chat, que hoje é dia do teu aniversário, então é dupla a nossa alegria de te ter aqui celebrando a tua produção e a tua pessoa também. A Fabíola está te dando um parabéns especial. O Bernardo, eu queria chamar, né? Tem uma questão que foi colocada ali pelo chat. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela, mas enquanto isso, ó, a questão da Júlia. Ela te pergunta, Bernardo, se é possível afirmar que a Nova Ordem e o colapso da Nova Ordem são obras que tematizam a ditadura de 64. Como tu responderias a Júlia? Não, eu acho que elas tematizam muito mais essa neoditadura, essa paraditadura, né? Não, acho que não. Eu acho que o que tematiza 64 é o livro anterior, o Júlia, Nos Campos Conflagrados do Senhor, que é uma novela com estrutura mais ou menos de uma novela policial, mas eu acho que ela é um retrato assim, bastante interessante do ambiente que se viveu na ditadura de 64 e nos anos seguintes, né? Então, ali realmente o tema é esse. Agora, já a Nova Ordem, o colapso, são coisas motivadas pela situação que estamos vivendo hoje. Enfim, é o que eu sinto, né? Muito obrigada. A gente está estampando na tela as obras citadas. Olha aí, o Júlia está à disposição, né, do público na editora Alameda. Eu vou passar a palavra para a Flora fazer a segunda rodada. Eu só queria fazer um comentáriozinho a respeito de uma questão que o Bernardo levantou. O Bernardo, que a gente pode te fornecer, assim como subsídio, estamos todos perplexos e improdutivos. Não pensa que isso é um privilégio teu. Esse tempo é um tempo estagnado e a gente tem que ter todos os cuidados para não adoecer. Esse é o livro indicado para o Jabuti, também está à disposição na Alameda. Mas eu só queria para a gente tratar das questões que tu estás colocando, né? Eu queria só te fornecer como subsídio, como pode, né? Isso ainda é desencadeado pela questão inicial lá da Flora. Como pode isso se passar? Como pode que a mentira tenha tanto espaço, que a gente não tenha recursos para combater essa ficção? Como representar uma realidade irreal, né? Acho que esse é o dilema que tu tiveste aí na construção da Nova Ordem e do colapso da Nova Ordem. Bacurau, eu acho, assim como a Nova Ordem, foram as duas, em 2019, as duas narrativas que tentaram se apropriar da nossa distopia do presente e dar uma forma a isso, né? Oferecer alguma imagem, alguma representação do que estava se passando.
Mas o que eu queria te dizer, que eu já estou me prolongando e peço desculpas, estou sendo uma mediadora invasiva, existe um conceito que chama pós-verdade. O psicanalista Christian Dunker desenvolve, ele dá conta disso. Pós-verdade não é uma verdade que se constrói como as verdades que nós estamos acostumados, pela comprovação científica. A pós-verdade ela é repetida com violência, e ela se basta em si mesma. A pós-verdade é que faz questionar a vacina, a urna eletrônica, e isso se contamina por aí, é a repetição cega, é o mito, porque o mito diz, não se questiona, isso é um fatalismo tenebroso. Mas já passo... Oi. Vou estudar essa pós-verdade aí. Eu te mando. Pode mandar, tá bom. Fábiola. Flora, querida, contigo a palavra. Desculpa que eu me estendo. Não sei problema. Kosinski, quando eu fiz a leitura, né, do Colapso da Nova Ordem, falar duas coisas, na verdade. A primeira é que não parecia que eu estava lendo uma distopia, porque tudo para mim era muito familiar, infelizmente. Mas o que me chamou muita atenção foi quando a gente pensa nessas narrativas de peste, eu lembrei muito do livro A Peste, do Albert Camus, né, que inclusive foi um livro muito lido e procurado pelos leitores durante a pandemia do coronavírus. E é interessante porque o Camus ele utiliza a peste como uma alegoria, né? Na verdade, ela é uma metáfora para falar do nazismo, do totalitarismo e dos flagelos. E eu fiquei muito intrigada quando eu li o Colapso da Nova Ordem, que eu fiquei pensando que essa peste, que embora venha, né, como uma doença, né, assim como o coronavírus, na verdade, ela poderia ser também uma alegoria da peste da mentira, né, que é justamente o que a gente tem vivenciado hoje, né? As pessoas elas estão entranhadas numa rede de mentira e essa rede de mentira ela abarca, né, esse governo totalitário, mentiroso, que negou a pandemia, continua negando, né? Então, eu queria saber se a gente poderia fazer essa leitura de que essa peste nada mais é do que a mentira e que, de certa forma, nos leva a essa guerra de simulacros, né? Do governo dizer que está fazendo uma coisa, quando, na verdade, está fazendo algo totalmente diferente. Bom, é a sua leitura, né? É algo que não tinha me ocorrido, né? Eu acho que, às vezes, acontecem essas coisas interessantes, eu vejo nesses eventos com críticos literários e estudantes de literatura, que eles, às vezes, fazem leituras da nossa criação que não nos tinham ocorrido, né? Então, a mim não tinha ocorrido esse tipo de leitura, de interpretação, né? Mas é uma leitura, é interessante. De fato, vivemos a peste da mentira, né? Além da peste do vírus, vivemos efetivamente a peste da mentira. A mentira se tornou o padrão da comunicação hoje, né? Inclusive com um viés deliberadamente criminoso, que é esse viés do fake news, né? Quer dizer, não é só a mentira comum, convencional, a mentira defensiva ou o sofisma, há um processo de produção da mentira, né? Que caracteriza, e não é só no Brasil, esse processo de produção da mentira no cenário político, ele está ocorrendo nos Estados Unidos, está ocorrendo em Israel, está ocorrendo no Brasil. Quase todos os países em que eu acompanho a política, não são muitos, eu percebo esse processo de produção da mentira, né? A cobertura da guerra da Ucrânia, por exemplo, ela foi totalmente envenenada do começo ao fim, né? E você até hoje não sabe direito onde é que está a verdade ali, né? Embora nós sabemos que na guerra a primeira vítima é a verdade, mas não é só na guerra.
também nessas situações de disputas políticas supostamente pacíficas. Porque, aliás, me ocorre um outro raciocínio, invertendo, né, o raciocínio, as disputas políticas devem estar sendo vistas como guerras hoje. Ou seja, vale se valer da mentira completa e de fabricar mentira, porque estão sendo vistas como guerras, e não como disputas pacíficas em torno de projetos, né? Mas como uma guerra em que você ou extermina o inimigo ou é exterminado. Sim, é isso. É exatamente o que a gente está vendo a nível nacional, né? Na presidência, né, pela disputa da presidência, mas também pela disputa nos estados. O que a gente tem percebido nos debates é que é uma luta ali para um acabar com o outro, né, acabar com a imagem do outro, e não há, de certa forma, um debate de projetos, do que fazer para melhorar a situação da população. O que a gente vê hoje é isso, é um tentando desmentir o outro, é realmente uma guerra de simulacros. Muito bem, Flora. Eu queria, antes de passar a palavra para o Everson, que teve uma questão, o Haroldo já tinha colocado na tela, era uma questão especial que estava sendo formulada para ti a respeito se nessa tua dificuldade aí de... Está aqui, ó, do René, acho que é o René, né? Se nessa tua dificuldade de produção não pode ter contribuído, então, essa ascensão da direita, como, por exemplo, aconteceu agora recentemente, né, na eleição italiana, no país do Mussolini. Se isso contribui, como tu elabora isso na tua vida pessoal? Bom, é uma ascensão da direita em escala mundial, né? Na Itália, na Hungria, nos países bálticos, em Israel também, que acompanha a política. Acho que a gente vive um período em que as bandeiras do campo progressista elas se esgotaram e não houve uma criação de bandeiras cativantes que pudessem substituir as antigas bandeiras, né? A sociedade se transformou, as estruturas sociais se transformaram, e acho que nesse vazio as bandeiras da ultradireita, que são bandeiras simplórias e simplistas, que simplificam as coisas, que elas acabaram tendo um terreno mais livre para penetrar, né? Então, eu acho que nós vivemos um período de transição. Eu não acho que este tipo de quadro de ascensão da direita em escala global é um quadro que tem muita permanência, não, mas é a situação que vivemos hoje, né? Eu vejo isso, né? Muito obrigada, Kuczynski, mas eu te contesto, viu? Esse ecossocialismo que eu já citei é um exemplo concreto de retomada, né, de bandeira de uma pauta muito contemporânea, e a ideia, né, de que os verdes têm que ser vermelhos e os vermelhos têm que ser verdes. E acho que, dialeticamente, a opressão se cria assim. Um movimento muito interessante de defesa de direitos identitários, por exemplo, mas eu não tenho que achar muito tanto assim. Eu passo a palavra, então, para o Everson Dadalto, que está aqui para dialogar contigo. Queria, Bernardo, falar um pouco sobre... vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui. Ok. Eu queria falar um pouco sobre o ponto de vista narrativo nas suas obras de uma maneira geral, mas especialmente nesse último, o Colapso da Nova Ordem. Bom, em geral, nos seus livros, você privilegia o ponto de vista das vítimas, seja elas ou as vítimas, os oprimidos, ou as vítimas da ditadura ou da violência, ou são narradores ou são focalizadas pelo narrador, quando o narrador é em terceira pessoa, né? Isso acontece, por exemplo, no K,
né, em que o pai da desaparecida que é privilegiado na narração, isso acontece em quase todos os contos, e quando há voz para os opressores, geralmente, por exemplo, no K, né, você coloca alguns capítulos em que os torturadores também falam, essa voz dos opressores faz o contraponto de forma a dar mais ênfase ainda à voz da vítima, que é privilegiada. Mas na Nova Ordem é interessante, porque esse fenômeno é diferente, você cria um narrador que está muito mais próximo dos opressores, dos generais da Nova Ordem, né? Claro, na Nova Ordem tem espaço ainda para resistência, tem alguns personagens, por exemplo, o Argelino, né? Angelino, o Messias, tem os utopistas, mas agora no livro novo isso é levado ao extremo. É muito curioso que esse livro, O Colapso da Nova Ordem, só tem voz para os generais mesmo, só o narrador em terceira pessoa, mas ele está muito próximo dos militares, só eles que falam. Não tem, inclusive, eu observei, não tem nenhuma personagem mulher, não tem nenhum personagem marcado como gay, ou como negro, ou como pobre, né? Só tem homens que estão no poder, todos os personagens. Uma pequena exceção é naquele capítulo do começo, né, em que há uma visão geral sobre as vítimas da pandemia no mundo, mas não tem um personagem, ou não tem diálogo que possa criar uma empatia com o leitor. Bom, eu interpreto isso como uma expressão formal daquilo que a história mesmo conta. Num regime totalitário, que é esse regime distópico, né, mas é também algo que, para o qual o governo atual aspira, né, num regime totalitário, não tem espaço para as vítimas, né? Não tem espaço. Elas são completamente caladas, invisibilizadas, né? Elas não têm nenhum lugar para expressar sua voz. Então, a forma do livro já reflete a história narrada, né? Um regime totalitário que invisibiliza e cala completamente as vítimas, onde não há qualquer possibilidade de resistência e onde o debate democrático é impossível. Queria que você, então, comentasse um pouco sobre essa opção narrativa, se você tinha pensado nisso, como é que foi compor esse ponto de vista narrativo em que as vítimas não têm nenhum espaço, mas porque isso é coerente com um regime totalitário narrado. Olha, eu penso que é o mesmo caso daquele levantado pela Flora, quer dizer, é uma leitura da minha obra que não tinha me ocorrido, quer dizer, não era uma coisa consciente. Eu nunca pensei em não colocar contestadores ou personagens populares. Não me ocorreu. É uma coisa que, se você ler dessa forma, ela deve ter algum fundamento, né? Porque, afinal, mas não tinha me ocorrido. É algo que não me ocorreu. Tá? Eu aceito a tua interpretação, mas não é algo que deliberado ou que eu tinha consciência disso, entende? Eu tinha uma certa sensação de que era uma obra imperfeita, pouco acabada, porque os personagens são um pouco sumários, né? Um pouco essa é a minha impressão da minha própria obra. Mas nunca tinha pensado nesse aspecto, que só tinha milico falando e não tinha povo, né? Não tinha me ocorrido isso. Mas eu achei isso um recurso bem coerente com a história narrada, né? Assim, eu estou destacando isso porque a crítica literária, os artigos que eu tenho lido, você sabe que são muitos estudos já, né? Especialmente sobre o K, mas sobre os outros livros também. A crítica literária quase sempre enfatiza na sua obra a pluralidade de vozes narrativas, né? A fragmentação formal, a pluralidade de gêneros narrativos dentro do romance. E nesse livro não tem isso, mas eu não acho que seja, como você disse, um texto rudimental ou empobrecimento. Não, eu acho que é um recurso narrativo coerente com a história narrada, porque, de fato, num regime totalitário extremo, como é o caso da Nova Ordem, né, não tem espaço para as vítimas falarem, não tem espaço para não tem espaço para mulher, não tem espaço para pobre, não tem espaço para gay, para negro, né? Então eles não aparecem porque de fato eles foram completamente aniquilados pelo poder dominante. Por isso que esse poder tem que ser também derrotado, claro, né? Tá certo.
O Everson vê uma mímese do real nesse silêncio, que bonito, né? Eu acho tão legal que a gente oferece a leitura para o Bernardo e ele acolhe, né? A gente está mostrando as coisas do livro que ele escreveu sem perceber, né, Bernardo? É bom. Bom. Agora tem uma questão aqui feita pelo público que a gente puxa aqui para tu responderes. O João Renato Brajal está interrogando o Bernardo. Quais afetos tu sentes em circulação e de que modo tu te afetas por esse ambiente contemporâneo, né? Além dessa autopercepção distorcida aí do real que a gente já referiu, isso também tem a ver com esse teu cenário aí pessoal. Mas então a questão é essa: que afetos tu sentes em circulação e de que modo tu te afetas por esse ambiente aí? Eu não sei se eu consigo me expressar em termos de afetos, né? Eu vivo uma situação, por exemplo, eu tenho netos, né? Então nós vivemos também essa situação em que os netos se formaram dentro de um ambiente formativo totalmente diferente do nosso, né? O meu círculo de afetos mais próximos hoje são as pessoas da minha geração, né? Que são cada vez menos, né? Quer dizer, essa dificuldade de quem é longevo, essa é a perda gradativa dos amigos. Eu acho que essa perda de pessoas, especial durante a pandemia, acho que também, assim, nesse terreno dos afetos, acho que é uma coisa a ser considerada, né? Quer dizer, eu não tinha pensado nisso assim nos termos de uma discussão como essa, mas sofremos todos nós perdas de amigos da nossa geração e pessoas próximas, e isso nos afetou bastante, né? E, fora isso, essa perplexidade em torno dos problemas dessa nova geração, dos nossos netos, né? Que enfrenta dificuldades incomensuráveis, né? Que nós nunca imaginávamos, né? Eu sempre me lembro que, quando eu me formei, a gente saía da escola e já tinha um emprego esperando na porta, né? E hoje não. Hoje o nível de desemprego entre os jovens é de 20% a 30% em todos os países, quase. Não há país em que não haja um nível... São raros os países que não há um nível alto de desemprego. E é um ambiente... E também essa forma de eles se comunicarem pela maquininha, né? Todo um ambiente novo que a gente custa entender, né? Como é que isso funciona, né? Nós, os mais antigos, né? Enfim, eu não sei se eu respondi, mas enfim, o terreno dos afetos é um terreno delicado. Enfim, Pois então, eu quero passar a palavra para a Flora, mas eu preciso te contestar de novo, Bernardo. A tua ficção, ela é impregnada de afeto. Existe, eu estudei com mais atenção o K, mas eu tenho uma liberdade de dizer, e os meus colegas aqui podem retomar na hora que for, existe um cuidado, uma forma de amorosidade, um cuidado, um afeto tão grande por nós como coletivo. Tu citas os teus afetos privados, mas ao contar das tuas dores aí no K, por exemplo, ou falar das nossas dores nos 2 últimos romances, tu pode ter certeza que teu texto, tua escrita nos enche de confiança e nos passa uma grande esperança, viu? Tu é muito mais amoroso do que tu se foi. Teu filho fez uma festa aqui, de Israel, mandou parabéns, o Elias, né? Disse que está contigo, foi muito bonito de ver o carinho dele aí por ti. Flora, contigo a palavra, querida. Quando o Bernardo estava falando sobre essa questão das maquininhas, né, me surgiu uma curiosidade. Se ele gosta de utilizar, se ele tem, né, eu sei que ele tem um perfil nas redes sociais, que ele tem um perfil no Instagram, mas se ele gosta de utilizar as redes sociais
E se ele atribui também essa guerra dos simulacros, né, e essa ascensão da extrema-direita, que a gente tem percebido, inclusive, recentemente na Suécia, né, que foi uma coisa que me deixou até muito chocada, e fizeram, né, o que aconteceu ali foi justamente algo que a gente vê acontecendo muito no colapso na Nova Ordem e no colapso da Nova Ordem, que é a extinção de ministérios fundamentais, como o Ministério do Meio Ambiente lá, e aqui no Brasil, que a gente viu também, né, o governo Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho. Então, se de repente essa escalada da extrema-direita e dessa rede de mentiras estaria muito atrelada a essa questão das redes sociais, né? E que é algo que, na Nova Ordem e no colapso, a gente não vê muito a presença das redes sociais. O que a gente vê é o chip, né, de customização que faz com que os humanos fiquem conformados. Será que esse chip da Nova Ordem e do colapso da Nova Ordem seria as redes sociais? Estamos mais conformados com as mentiras? Tu tá mutado com é um aspecto que não tinha me ocorrido. Eu penso mais de que realmente foi mais uma falha eu não ter considerado as redes sociais como elemento nessas duas narrativas. Porque é um mundo tão diferente do meu, eu não sei, talvez não me ocorreu, né? Mas eu acho que, pelo menos no colapso, teria que ter entrado como um protagonista da narrativa o papel das redes sociais, mas realmente acho que é mais uma falha. Eu não quis representá-las através dos chips, não tinha me ocorrido isso, eu confesso a vocês, com sinceridade. Mas, olha, eu queria fazer uma intervenção não prevista aqui, porque eu acho que o que a Flora falou faz muito sentido, assim, né? Que acaba sendo uma espécie de metonímia de um complexo de redes sociais, né? Então, ao criar um chip de customização, é como se você condensasse todas as redes sociais, e nesse sentido é muito melhor não ter as redes sociais do que ter, né? Então, eu não concordo definitivamente com você, eu concordo com a Flora. Você talvez tenha razão. Quando surgiu o fenômeno da era digital, logo no começo, eu tive a percepção claríssima de que era uma transformação fundamental na civilização e de que o novo homem que nasceria nessa ordem ele era diferente do que existia antes dela, né? E eu dizia isso, eu dizia que o jornalismo não era apenas um novo meio que estava entrando no jornalismo, como entrou a televisão e tal, mas era um terremoto que ia fazer sossobrar os fundamentos do jornalismo. Então, eu tenho essa percepção, mas aí o meu raciocínio parou num certo ponto. Quando começam a falar agora de metaverso, de essas coisas assim, eu não consigo imaginar, entende? Então, eu acho que é difícil acompanhar, né? Mas eu tenho a percepção de que é uma transformação fundamental e que o gênero humano que se forma nesse novo ambiente não é igual ao anterior. Isso é uma convicção minha, né? Como é que isso se liga agora com essas circunstâncias contingentes da política, do avanço da direita e tal? Isso aí eu já não sei, mas eu tenho essa percepção de que vivemos uma nova era do ponto de vista... Porque o que me impressiona muito é você ver, às vezes, uma criança de 3 anos na maquininha, a naturalidade com que isso acontece. Aí o meu raciocínio é o seguinte, é de que tudo que foi antes disso não era natural. Isso é que é o natural. Entende? Toda a civilização da máquina, da mecânica, que precisava passar por uma matéria, pelo ferro, pelo aço,
tudo aquilo está superado, entende, na era virtual. É muito interessante essa transformação, né? Muito violenta também. Enfim, é isso. Queres comentar? O Jonas está aqui fazendo festa hoje. Mais só me ocorreu... Perdão, só me ocorreu uma coisa enquanto o Kucinski estava falando sobre isso. Eu lembrei de um livro que é capital para qualquer estudante de jornalismo, que é do Marshall McLuhan, né? Dos meios de comunicação como extensão do homem. E se McLuhan tivesse vivo hoje, né? Acho que provavelmente ele estaria falando desse efeito das redes sociais e de como hoje as redes sociais são, né, de certa forma, uma extensão do homem. E, por que não, no chip da nova ordem, né? Ele foi um profeta, Foi. É interessante. Profeta. É isso. Acho uma coisa. O meio-mensagem, né? Eu vou passar a palavra para o... Luciana perguntou se eu queria complementar, e eu quero. Porque eu acho que quando você condensa, digamos, esse ambiente no microchip, no chip de customização, você, de certa forma, cria uma leitura da situação que é perene, porque a gente não está falando de Facebook, de YouTube, de Twitter, que são coisas que vão mudar, porque a lógica está condensada ali. E eu acho que esse tipo de mecanismo é um palpite, né? Palpite de editor que lê, escreve por ele, comenta e tal, participa de lives, às vezes, de forma meio inapropriada, mas o Bernardo condensa, tem uma literatura muito condensada, né? E quando você cria esse mecanismo aparece em outras obras suas, não é algo deste livro. Isso que o Everson falou também, de que essa forma é apropriada para esta narrativa, também é algo que a gente vai perceber em outros textos seus. E, puxando um pouco para o meu comentário inicial, me parece que isso vem de uma elaboração muito profunda sobre o que você quer contar, né? O que você quer narrar. E daí essa elaboração ela é estética, ela não é necessariamente racional, planejada, desenhada, mas ela expressa muito claramente algo que você está narrando ali depois. Desculpa, Luciana, tomei a palavra de novo, mas vamos lá. Mas que coisa, cara! Não tenho a palavra. Meu sobrenome é Coronel, mas eu sou democrática. Amiga, o meu papel aqui é só tentar dar uma ordem, mas é muito bonito que as coisas venham fora da ordem. Aliás, eu vou passar a palavra, então, para o Everson. Só queria fazer um comentáriozinho que eu não consigo deixar de fazer. Gente, que acho que tem uma diferença entre as mídias e essa coisa do chip, que me lembra o Admirável Mundo Novo do Huxley, quando tiravam o oxigênio daquela rede, quando estava sendo produzido os futuros operários, para que eles tivessem menos oxigênio no cérebro e fossem mais obedientes. Imagina, eu li Admirável Mundo Novo quando eu tinha 15 anos, isso significa mais 40. Mas eu lembrei disso, assim, uma coisa que mexe no corpo, né, que aciona que vai criar um corpo condizente com as necessidades do contexto aí de arbítrio, acho que é uma coisa muito particular, né? Porque as redes em si, a tecnologia que permite essas interligações, ela não é necessariamente boa ou ruim, né? Ela permite a gente estar aqui. Eu de Rio Grande, Bernardo de São Paulo, e Haroldo também, né? A Flora e o Everson do Espírito Santo. A gente poderia ter o Michel Lobby no Paris. Então, assim, simplificando um pouco, mas eu acho que o sentido da responsabilidade humana, né, pelo uso da tecnologia, que é uma ferramenta, é usada para o bem e pelo mal, permite. Eu lembro que logo que começou a globalização, e a gente tanto falava da globalização, que era uma conexão, né, das empresas e da produção, por que a esquerda também não faz uma globalização da luta feito e existem, né, já de protestos muito antigos? Eu só queria fazer esse comentário, ver, Bernardo, o que tu acha? Que a tecnologia é uma possibilidade, que a gente que deturpa ela ou que pode usar ela como potência de vida e de
informação bem divulgada. Eu no início me deslumbrei com essa nova tecnologia, porque eu achei que ela criava uma situação de muito mais liberdade de expressão, de interação, de comunicação, quebrava o monopólio de mediação dos jornalistas, colocava o homem comum como interlocutor. Eu era um pouco deslumbrado, mas mais recentemente eu comecei a perceber os aspectos, as perversões ligadas a essas novas tecnologias, né? A criação dos algoritmos, a vigilância da vida das pessoas, enfim, vivemos uma situação meio difícil, porque, por um lado, ela oferece todos esses novos avanços, né? Mas, por outro lado, no ambiente de um capitalismo quase que absolutista, né? Elas são ferramentas poderosas de vigilância, de acompanhamento da vida das pessoas, penetram nos nossos desejos, eles sabem tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos, tudo que fizemos ontem, anteontem, traz anteontem, é uma coisa impressionante. É impressionante. Eu me impressiono muito com isso, né? E antes eu não achava que isso era importante, hoje eu acho que é uma coisa importante, né? É uma coisa preocupante, né? Preocupante. E faz parte do novo panorama, não é algo que você possa dizer, não, amanhã vai acabar, dá para corrigir, não dá para corrigir. Então, nesse sentido, acho que nós estamos apenas no começo dessa grande revolução, ainda não, ela não alcançou ainda, não se exauriu de forma nenhuma, né? É isso. Muito obrigada, Bernardo. O Everson, contigo, então, para mais uma rodada de questão. Vamos lá. Mais um comentário, na verdade. Queria voltar aqui para política mais específica. Tudo que a gente está falando é política, claro, né? Mas mais diretamente da política, porque esse seu livro é muito político, né? Toda a sua obra literária trata de política, é claro. Mas A Nova Ordem e O Colapso da Nova Ordem são livros de intervenção política, eu acho, né? Não é só de tematização, mas eles tentam interferir no cenário político contemporâneo. Então, eu acho que esse tema é inevitável, ainda mais nessa semana que a gente está aqui nessa luta, né, para eleger o Lula, e nessa ansiedade, esperando que, de fato, o Lula ganhe, e que esse pesadelo do bolsonarismo, pelo menos, não fique no poder, né? Mas eu queria falar o seguinte, você acompanha o PT desde a fundação, né? Tem um livro seu, não sei se quem está acompanhando conhece, é bem antigo, que é um livro não literário, né? Uma obra não literária, que é Abertura à História de uma Crise, que é de 82, depois você reeditou, né, se não me engano, em 2002, como O Fim da Ditadura Militar. Aí, nesse livro, você sabe, claro, mas para quem está acompanhando talvez não leia, você acompanha o movimento de fundação do Partido dos Trabalhadores e apresenta o Lula como uma grande esperança, né? Assim, tem uma utopia no texto, uma esperança por aquela luta, o movimento popular, os trabalhadores se organizando, etc. No Colapso da Nova Ordem, a Flora já falou no começo, eu não quero dar spoiler para ninguém, mas o título já diz, né? A Nova Ordem colapsa, então já está no título. E quem assume o poder são os utopistas, né? No finalzinho do livro, os utopistas conseguem recuperar a força e ganham. Espero que isso seja um bom presságio para as eleições de domingo, né? Queria que você dissesse assim, você sugere, seu livro, a gente pode entender que ele sugere que a gente precisa recuperar a utopia, né? E sobre o Partido dos Trabalhadores, é um partido que se acompanha, então, desde a década de 80, né? E você foi assessor direto do Lula, você trabalhou em campanhas, né? Você trabalhou no governo durante o primeiro mandato. Como é que você avalia a atuação do Partido dos Trabalhadores hoje? Como é que você vê, assim, nessa época de redes sociais, nessa época de bolsonarismo, o mundo mudou muito e a gente continua apostando no PT, é a alternativa que nós temos para ganhar as eleições, não só a nível federal, mas também nos estados, por exemplo, aí em São Paulo.
Então, assim, duas coisas, né? Sobre essa questão das utopias, que são os personagens do seu livro, os utopistas que assumam o poder, se você acha que isso vale também para a nossa realidade, precisamos recuperar as utopias, se é possível fazer isso, né? E se o Partido dos Trabalhadores é um partido capaz de fazer isso no Brasil. O Partido dos Trabalhadores é o que nós temos. Com todas as suas falhas ou deficiências, ele é um dos partidos políticos mais importantes no mundo, certamente, acho que o mais importante na América Latina, o mais importante no Brasil. Mas, principalmente, eu queria dizer que eu estou muito impressionado com o empenho que o Lula, a energia que ele tem dedicado à construção de uma frente a mais ampla possível para pôr fim ao bolsonarismo. Eu acho que esse esforço descomunal que ele fez, valendo-se, aliás, dos seus atributos pessoais, que são a memória prodigiosa, o conhecimento das pessoas, o conhecimento do Brasil, ele pôs tudo isso a serviço dessa tarefa, que eu acho que é uma tarefa realmente um marco na história de pôr fim ao bolsonarismo. E a minha visão é assim: mesmo que ele não vença nas urnas, eticamente, moralmente, ele já é um vencedor, entende? Pelo esforço pelo empenho que ele colocou nessa campanha, pelo esforço que ele desenvolveu, eu acho que ele já é um vencedor, entende? E como eu disse aí num outro evento, eu queria dizer que eu me orgulho muito de ter trabalhado com ele, entende? E realmente a história do Lula, se a gente voltar um pouco atrás, é uma história extraordinária, entende? É um sujeito que não tinha quase o que comer, um sujeito que teve que fazer o Senai, porque não conseguia, sabe? Foi o líder que derrubou efetivamente a ditadura, porque foram as greves do ABC que derrubaram a ditadura, entende? Então, nós temos que recuperar tudo isso, nós temos que nos orgulhar de ter esse personagem. Eu, por exemplo, nessa campanha, o apoio que realmente me tocou, que mais me sensibilizou, foi a forma como o Fernando Henrique expressou o apoio ao Lula. O que ele fez? Ele recuperou as lutas contra a ditadura, colocou a fotografia dele com Lula jovens, começo dos anos 80, e disse: eu apoio uma vida de luta pela democracia e pela inclusão social. Então, é isso que as pessoas, sabe? Eu achei muito, muito bonito isso, muito interessante, entende? E é isso que eu queria dizer. Agora, é o que nós temos, é o que nós temos. Há setores da esquerda que dizem que o Lula vai acabar fazendo o serviço da burguesia, que essa aliança com o Alckmin. Eu não sei, eu não vou muito atrás desse tipo de crítica. Eu acho que ele teve a percepção da gravidade que era uma consolidação do fascismo no Brasil, ele teve essa percepção do desafio que ele estava encontrando, e ele já, desde o começo, sinalizou, inclusive enfrentando os setores do partido, que tinha que ser uma frente muito ampla. E vocês vejam que, mesmo com essa frente muito ampla, não está fácil, né? Então, enfim, o que eu puder dizer é isso. Eu espero que ele vença, mas se não vencer, moralmente já é um vencedor, entende? É o nosso Mandela, é o nosso Luther King, sabe? O Lula é o nosso Luther King, é o nosso Mandela, ele é esse personagem da nossa história, entende? É isso aí, falei bonito agora. Falou bonito, vamos vencer, Kuczynski, fala bonito e fala bem, confiando. Eu vou passar a palavra para cada um dos participantes fazer sua colocação final e depois eu arremato. A gente já está se encaminhando para o encerramento dessa tarde que foi tão iluminada. O Kuczynski só reconhecer que falou bonito já foi uma alegria para todo mundo. Eu gostaria de agradecer ao Everson por ter me convidado para este debate assim tão profícuo.
como eu, reiterando, foi uma honra participar na presença do Kuczynski, que sou muito fã da obra, da pessoa, e, assim, dizer que é importantíssimo ler A Nova Ordem e o Colapso da Nova Ordem, porque existe uma frase que eu acho que é fundamental e que resume o momento que a gente está vivendo, né, mas que está na Nova Ordem. Então, para quem não leu a nova Ordem, leiam a nova Ordem, depois o Colapso da Nova Ordem, porque é uma sequência, que é preciso estar em constante vigília para continuar sonhando. Então, domingo agora, o que a gente vai fazer é justamente não só estar em vigília, mas tentar manter os nossos sonhos, para que a gente não se torne como os personagens da Nova Ordem, que, infelizmente, perderam a capacidade de sonhar. Então, o nosso voto é o que vai nos manter sonhando. E, graças ao Kuczynski, a gente pode debater, por meio da literatura, né, sobre questões contemporâneas tão importantes, que vão moldar aí o nosso futuro, os futuros dos que ainda estão por vir. Então, parabéns, Kuczynski, pelo aniversário, pelo prêmio que vai sair, com certeza, pela indicação ao prêmio, e também por continuar contribuindo para que a nossa literatura contemporânea seja riquíssima. Eu copiei a frase da Flora ali no chat para eu ando emocionada para todo mundo ter ela à mão. É isso, Flora? Não errei porque eu botei na hora ali. É assim mesmo? O quê? É preciso estar em constante vigília para continuar sonhando? Isso. Muito obrigada, Flora. Foi muito lindo. Vamos fazer muitas outras. O Everson. Eu também quero parabenizar o Bernardo pelo lançamento do livro O Colapso da Nova Ordem, que é mais uma obra muito boa, né, de tantas que você tem produzido, e parabenizar mais uma vez pelo aniversário, pela indicação ao prêmio Jabuti. Agradeço a todos que vieram, né, para essa conversa. Bernardo, esse tipo de literatura enche a gente de esperança, apesar de você tratar de problemas muito sérios, né, e muito duros. É um tipo de literatura que faz a gente ter esperança e seguir na luta, né? Porque a literatura faz isso com a gente, faz a gente observar as coisas com mais ternura, mais com convicção, de colocar sentimento, né? De simbolizar o que acontece ao nosso redor. Então, é importante ler Bernardo Kuczynski, é importante ler essas obras novas, A Nova Ordem, O Colapso da Nova Ordem, que são uma literatura muito participativa e envolvida com questões políticas contemporâneas. É um prazer para mim ler e estudar o que você escreve. Eu confesso que às vezes eu brinco aqui e falo, a gente está estudando aqui coisas duras demais às vezes, dá vontade de ler, sei lá, um Guarani de José de Alencar, né, um romance do século XIX, porque a gente fica discutindo problemas contemporâneos, mas é preciso, né? Nós precisamos insistir na luta e não dá para separar nosso estudo, nossa pesquisa, nossa literatura, nossa produção artística de nossa participação política e nossas formas de resistência e atuação na sociedade. Então, eu vejo a sua literatura como uma literatura de intervenção, né? Não no sentido ruim que se deu essa palavra como literatura engajada ou panfletária, porque não é, mas é uma literatura que intervém nos problemas da sociedade, que participa do debate, sem perder o teor artístico e sem perder a força propriamente literária, né, propriamente artística. Então, eu acho que isso é um grande mérito da sua ficção e isso nos anima muito a continuar na luta, a continuar no estudo e a seguir pensando e trabalhando juntos. Então, muito obrigado a todos e obrigado, Kuczynski. Eu que agradeço. Obrigada, Everson. Enquanto tu falavas, a Fabíola Padilha colocou aqui uns comentários. A gente precisa dizer, né? A Fabíola é a orientadora do Everson e ela também está no prêmio Jabuti junto com o Kuczynski, porque ela é autora, né, do comentário crítico que acompanha a Cicatriz e Outras Histórias. Parabéns, Fabíola. Parabéns, Kuczynski. Haroldo, tu queres fazer um comentário final? Você vê que eu tenho que controlar tudo e eu acabo esquecendo. Mas, olha, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu reli muitos contos da Cicatriz recentemente
E realmente é uma literatura muito difícil de ser lida, não no sentido, porque as observações são muito cortantes e as situações são muito dramáticas mesmo, mas uma literatura absolutamente necessária. Eu estava lendo, quando a gente estava editando o Bernardo, eu estava lendo o Machado de Assis e a Lígia Fagundes Telles, os contos do Machado e os contos da Lígia. E eu confesso para você que, por questões de trabalho, etc., mas foi um mergulho no conto que eu fiz e eu acho que tem um parentesco muito forte na forma de narrar e de contar essas histórias, por vários aspectos, com a Lígia principalmente, mas e o Everson falou do século XIX. Recentemente eu fui dar uma aula, Everson, sobre o Adolfo Caminha, e o livro, tem um livro dele que é muito criticado na época da Guerra Civil da Primeira República. E ele fala assim: eu peço desculpas por estar discutindo literatura numa hora dessas, enquanto cai bombas aqui do lado de casa, etc. Às vezes a gente tem que discutir literatura nas piores horas, e eu acho que ter essa discussão agora, à véspera do segundo turno, quando falta muito pouco para a gente se livrar do Bolsonaro, pelo menos nas urnas, do bolsonarismo vai ser mais difícil. Tem a campanha aqui em São Paulo pelo Haddad também, muito importante que a gente vire. Então, essa hora e meia que a gente ficou aqui discutindo me fizeram muito bem, me deixam mais animado. Mas a gente sabe que não é fácil e a literatura do Bernardo conta isso para a gente. Obrigado, gente. Então, eu assumo a palavra aqui. Bernardo. Não, eu só quero agradecer essa oportunidade e pedir que vocês elogiem menos. Tá? E agora, então, tu vai ficar horrorizado, que eu deixei o maior elogio para mim. Estou constrangedor ouvindo elogio, mas Ele sempre diz isso, menos, mas não tem problema, eu desobedeço, a gente já está acostumado. Como diz o Lula, menos. Muito obrigado a vocês, gente. Espera aí que eu vou amarrar agora. Eu quero agradecer demais ao Everson que me convidou para mediar, agradecer demais a presença da Flora, que eu conheci, né, nesse momento, o Haroldo pela força aí como editor do Bernardo, e ao Bernardo, para eu agradecer, eu vou recorrer a essas palavras então. Os tempos sombrios não são novos, não constituem uma raridade na história. Que mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação, e que tal iluminação pode bem provir menos das teorias e conceitos, e mais da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca, que alguns homens e mulheres, nas suas vidas e obras, farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhes foi dado na Terra. Essa frase da Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios, resume o tamanho do meu apreço pelo Bernardo, cuja literatura é, sim, esse raio de luz em tempos sombrios. Muito obrigada a todos os colegas que realizaram essa roda de conversa. Muito obrigada para o público que esteve aqui conosco. Seguimos mais fortes e mais confiantes. Depois a gente faz outra live, tá, Bernardo? O pessoal ficou cheio de pergunta guardada aí no bolso. E tu te prepara que depois da vitória a gente vai estar mais feliz. Um abração. Um abraço. Boa tarde.